Olá, vamos ao nosso evangelho deste domingo, 14 de dezembro. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, agradecendo por mais este dia, por mais esta oportunidade, mais este dia que abrimos os olhos e que podemos viver esta experiência de ver o sol nascer, o dia se desenrolar, de apreciarmos os nossos lares, as nossas famílias, a nossa existência. Jesus, mestre amigo, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, gratidão também por tanto. Nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, gratidão por tanto auxílio, tanto amparo, tanta companhia, tanta inspiração. Pedimos que durante este domingo nós possamos viver boas experiências, seja sozinhos, seja acompanhados daqueles que amamos, e que possamos ouvir as boas inspirações dos espíritos amigos para bons pensamentos, boas ideias, boas ações, e que possamos fazer valer a pena cada instante do que vamos viver. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que vem para nós neste domingo. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Então vamos, olha só, vamos ao item 28, que foi o que veio para nós aqui. Ontem nós falamos sobre o item 29 e hoje veio o item 28. De duas uma, ou é pra gente se aprofundar muito nesse capítulo 5, ou meu livro tá viciado, tá se abrindo sempre no mesmo lugar. Não importa. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo foi construído de forma a começar as bem-aventuranças. Acho que já comentamos aqui. As bem-aventuranças estão no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar publicamente. Está, coincidentemente ou não, eu acredito que não, porque Kardec, o nosso professor, o codificador da doutrina, Allan Kardec, colocou no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo o início das bem-aventuranças que estão no capítulo 5 de Mateus, que trata do Sermão do Monte. Então existe essa ligação que quando um certo dia a gente lendo um e buscando na Bíblia, a gente vai fazer esse link de que o capítulo 5 começa com as bem-aventuranças e vai estar também o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus, que é dos evangelistas, dos 4 evangelhos, onde com mais profundidade se estuda o Sermão do Monte, que foi aquele momento ali onde Jesus trouxe todas essas relíquias das bem-aventuranças para nós. Mas vamos lá então. No item 28 do capítulo 5, que é a instrução dos espíritos, o espírito São Luís, ninguém menos que São Luís, que era ali o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o orientador, né, da codificação, vamos dizer assim. Então, Kardec, sempre que tinha dúvidas
havia sido feito um estudo, recebido orientações de espíritos, e Kardec queria uma confirmação, ele solicitava a São Luís. Então Kardec vai perguntar, o tema é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Então Kardec vai perguntar a São Luís. E São Luís, em Paris, 1860, vai responder. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Kardec pergunta: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando-lhe o fim? Essa foi a pergunta de Kardec para São Luís. Vamos ver o que São Luís nos responde. Quem daria a vocês o direito de pré-julgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que mude os seus pensamentos? Vejam a profundidade do que São Luís vem nos dizendo aqui. Mesmo sabendo que o momento final do moribundo está próximo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes em suas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida. Mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera a lucidez por alguns instantes. Vamos guardar isso na memória. Pois bem, esse momento de graça que é concedido ao espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final da sua agonia e um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. O materialista, segue São Luís, o materialista que vê apenas o corpo e que não leva em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. O espírita, que sabe o que acontece após a morte, conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas abstenham-se de abreviar a vida, ainda que por um minuto, pois este minuto poderá ser de arrependimento e perdão, poupando assim muitas lágrimas do futuro. Olha que maravilha! Vamos nos fazer a seguinte pergunta: quanto tempo é necessário para um arrependimento? Para a construção de um arrependimento, talvez muito tempo. Mas para a decisão de mudar e de se arrepender, basta um único instante. E o que São Luís está dizendo aqui? Que geralmente é permitido ao espírito, nos seus últimos momentos, ter esse momento de lucidez, como que uma oportunidade de arrependimento, que muitas vezes é negado ou retirado na ânsia do sofrimento, de não querer mais, tanto por parte do espírito quanto por parte daquela alma, né, que está reencarnada, quanto por parte da família, que não compreende o processo da continuidade da existência do espírito após a morte. Outra coisa que nós temos que entender: existem situações e situações, obviamente,
Mas vamos supor que o corpo já tenha acontecido a morte física, né? Vamos trazer este exemplo aqui, já tem acontecido a morte física. O espírito, aquela alma que ainda está presa, a alma, ela está vivendo experiências. Nós não vemos, para nós que estamos vendo com esse olho físico, acabou. Mas a espiritualidade está agindo, aquela alma está acompanhada do seu anjo da guarda, dos espíritos protetores, está vivendo experiências, está sendo amparado, está vivendo um processo ali onde toda uma preparação é feita para o desligamento saudável. Não somos nós. Imagina a nossa prepotência de achar que nós sabemos o momento de desligar um aparelho. Claro, aqui nós estamos usando um exemplo muito genérico, cada caso é um caso, mas de apressar, que ele está falando em apressar uma morte, induzir uma morte do corpo físico na falsa sensação de estar evitando uma dor, né? Tem países que fazem inclusive suicídio assistido. Não estamos aqui querendo julgar, né? Mas para a doutrina espírita não é certo. Para a doutrina espírita, nenhuma forma de abreviar a vida é considerada como aceitável, se justificando que é para o bem. Por isso que o aborto não é considerado de boa intenção para os espíritas, assim como nenhuma forma de abreviar a vida. É um tema que faz a gente pensar, não é mesmo? Imagina, vamos nos colocar nessa situação, se a gente estivesse ali, né, num processo assim, refletindo, sendo auxiliado pela espiritualidade a refletir no que fez nessa existência, estamos ali, o nosso corpo tá ali, já aconteceu a morte física, mas ainda estamos ligados. E a gente tá sendo auxiliado a repensar, e simplesmente vem alguém e nós estávamos quase conseguindo, né, aquele processo de reflexão, e chega alguém e causa o desligamento, né? Então, vamos entender que Deus sabe. E também, mas a família tá sofrendo, tendo que cuidar. Vamos entender que tudo tem utilidade na criação divina. Se aquela família está passando por aquele processo, é porque ainda precisa de mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tudo passa. Uma hora todo sofrimento tem fim, mas é Deus que sabe, né? Então vamos interpretar dessa forma. Muito lindo, muito lindo. Vamos para uma pergunta, então, do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Povos degenerados. Pergunta 789. É a lei do progresso, uma das 10 leis, né? Terceira parte do capítulo 8, pergunta 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma única nação? E aí? O que será que os espíritos responderam a Kardec sobre essa pergunta? Se o progresso vai unir todos os povos em uma única nação? Olha o que os espíritos respondem. Não. Isso seria impossível. Porque a Terra possui climas muito diferentes, onde nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as diversas nacionalidades. Assim, sempre será preciso que existam leis apropriadas a estes costumes e a essas necessidades diferentes. Entretanto, a caridade não leva em conta os diferentes climas e nem distingue os homens pela cor da pele. Quando em todos os lugares a lei de Deus servir de base para a lei humana, tanto os povos
quantos indivíduos praticarão a caridade entre si. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao seu vizinho, nem viverá à sua custa. Muito bem, olha só, que interessante. Nós temos muito essa tendência de achar que a solução de todos os problemas está em todo mundo se tornar igual. Como se o espírito não pudesse ter uma individualidade. Em nenhum momento Jesus falou isso, que nós não somos individuais, que nós não temos personalidade, porque nós temos essa tendência a achar, e aí nós temos que entender que a doutrina, ela não tem só um viés religioso, ela tem um viés filosófico e científico, que fala um pouco disso aqui. Não se trata, tira o foco de querer que todo mundo se torne igual e traz o foco para a caridade. Precisamos viver em relações sociais, nós temos culturas, hábitos, então vamos tomar cuidado quando a gente vê às vezes espíritas combatendo manifestações culturais, dizendo que aquela manifestação cultural daquele povo não é útil. É um espírita apegado ao viés puramente, não compreendeu que existem aspectos que tá aqui, existem culturas, aspectos, climas que precisam ser respeitados. Nós estamos encarnados, reencarnados para viver estes aspectos. Se não fosse necessário, nós ficaríamos no plano espiritual. Vamos pensar um pouquinho, não é? Então, assim, tira o foco de querer que todo mundo seja igual e põe o foco na caridade. Nesta reencarnação eu tenho isso, não tenho aquilo, e eu tenho que ter caridade com aquele irmão que não tem aquilo e tem isso. É simples. A gente complica muito, né? E por isso que essa nossa doutrina é tão amorosa e nos liberta, porque consegue fazer a gente pensar com mais clareza, não é mesmo? Bom, vamos encerrar, fazer uma prece, me estendi. Quem quiser fluidificar sua água, pega essa garrafinha. Um domingo abençoado a todos nós. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, desta existência, e que todos nós possamos fazer valer a pena mais este dia, estas horas, este sol ou esta chuva, que nós possamos celebrar, estar reencarnados e ver o lado bom que é o progresso. Para isso, fiquem conosco, espíritos amigos, a nos inspirar boas ideias e bons pensamentos. Que assim seja. Tchau, tchau.